da aula passada, onde tem a correção da avaliação continuada que a gente fez, né? A gente tem feito aí as avaliações semanais, né? Que na verdade é o complemento da aula de vocês. E aí é sempre para a gente exercitar um pouquinho. E aí eu tenho também. Jaque, fecha seu microfone para a gente, por favor. Opa! Obrigada. E aí, quando a gente tem, né, as avaliações continuadas, então eu coloquei lá no slide, tem aí que está na apresentação aí para vocês, que estão as respostas. Então, eu só vou falar um pouquinho enquanto o pessoal está chegando, quanto a gente fala, né, que para reter os talentos nas empresas altamente competitivas, os profissionais da gestão de pessoas, eles têm claramente que a letra C, né, que é identificar, desenvolver, envolver, recomendar, que são exatamente essas atitudes, né, reconhecer funcionários chaves com capacidade empreendedora. Então, para que a gente possa reter as pessoas, a gente tem que saber identificar quem são essas pessoas, a gente tem que saber desenvolver essas pessoas. Às vezes a gente tem pessoas que são talentosas no time da gente, como um colega, né, como uma pessoa que está no nosso trabalho de equipe em sala de aula, até mesmo pode ter a questão de a gente ter pessoas no nosso mundo do trabalho, no mundo corporativo. E aí você tem que saber identificar quem são essas pessoas. Então, esse é um papel de uma pessoa que trabalha em RH, né? Ou mesmo que não trabalha de RH e você é um empreendedor ou você é um líder, você tem que identificar quem é aquela pessoa que tem o talento, né? E o talento, às vezes, pode ser que é aquelas questões das habilidades, do chá, das competências, né? Então, a gente pode ter essas competências, sim, essas habilidades. E uma vez identificando isso, eu tenho que reter essas pessoas, né? Então, eu vou desenvolvê-lo, eu vou envolver para que ele fique dentro da empresa. Porque, imagina, a gente falou sobre budget, né? E quando a gente falou sobre budget, a gente falou de orçamento. E vocês também responderam lá no budget, dizendo, né, na questão de que, o budget é um orçamento, eu tenho que verificar quanto que custa um funcionário, quanto que é o salário, quanto que é para recrutar, questão da vaga, comparar, né? E é bem isso mesmo. Então, assim, hoje, para a gente recrutar uma pessoa, se torna caro, porque eu tenho que treinar aquela pessoa, né? Então, isso tudo faz parte aí de um orçamento e a questão de reter talentos, né? Então, por isso que a alternativa C é a correta daquela avaliação continuada que a gente fez. Depois a gente fala que, como o mercado de trabalho está em constante ebulição, a gente tem um detalhe. Deixa eu colocar na minha outro computador aqui do lado. O pessoal está chegando, eu não consigo conciliar a tela. Vamos lá. Então, como o mercado de trabalho, né? Que é a segunda questão, acho que está aí na tela para vocês, né? Está. Então, a gente tem ali, né? Como o mercado de trabalho está em constante ebulição, exigindo características diferenciadas dos profissionais e com capacidade transformadora, isso é o que as empresas estão exigindo hoje, tá? Então, a gente tem aí a questão da pandemia, as empresas não sabem qual vai ser o rumo, as empresas estão mudando aí todo para teletrabalho, as empresas estão preocupadas das vendas que caíram, ou seja, tem uma série de preocupações e as empresas estão aí em evolução a cada momento e tiveram que tudo aquilo que era, né, totalmente, vamos dizer assim, um tanto que conservadora para as empresas, que não queriam ir para home office, tiveram que ir na marra, né? Então, e agora? O que a gente faz? O que as empresas fazem? Então, quando a gente chega nessa forma, identificar o perfil profissional mais alinhado às necessidades de uma determinada estrutura, independe do seu segmento de atuação. É hoje um grande desafio para a área de recursos humanos. Então, marque abaixo qual característica se não adequa ao texto, ou seja, para a gente buscar uma pessoa que tenha todas essas habilidades, essas competências, para se chegar a trabalhar numa empresa, né, que realmente tem aí mudanças e está num grande perfil aí, o que a gente diz, né, que é o cumpridor de tarefas. Aquele funcionário que ele é cumpridor de tarefas, ele está fora de mercado, assim como as empresas.
Se as empresas só cumprem tarefa, vou produzir, vou vender, vou produzir, vou vender, meus vendedores saem na rua, eles são os melhores, eu vou vender, pronto. Se eles ficarem só dessa forma, e eles não andarem com a tecnologia, o que vai acontecer? Eles não vão conseguir aí evoluir. Não vai ter aí, que é o que falam, né, da tecnologia, não vai ter aí o cenário das indústria 4.0, que é o que se fala, né, as automatizações de processo. Tem empresas que estão tão avançadas em automatização que já estão falando em melhorar a máquina, né, substituir uma máquina por uma melhor ainda. E tem empresas que ainda nem substituiu. Pode falar. A questão de ser cumpridor de tarefas, assim, não que essa característica seja ruim em si, mas essa característica não deve ser a única do funcionário, né? É ruim quando se encontra em um funcionário que a única característica dele é que ele é cumpridor de tarefas. Todavia, se ele é cumpridor de tarefas, se ele é adaptável, se ele é criativo, enfim, tem outras características, isso é bom. Sim, Douglas, mas o que precisa tomar cuidado quando a gente fala em cumpridor de tarefa é aquela pessoa que vai para a empresa só para cumprir o horário dele. Então ele vai, ele sabe o que ele tem para fazer. E ele vai ficar. Eu já tive funcionários no meu time, na minha equipe, que era aquele funcionário assim. Ele cuidava da marcação de ponto de todos os funcionários, tá? Ele fazia toda a gestão de ponto. E o que acontece? Ele tinha o dia inteiro para fazer isso. Aí você vai falar, nossa, mas ele só fazia isso? Não. Ele fazia outras coisas também na área, tinha alguns relatórios que ele emitia, mas ele tinha que controlar o ponto, ele não podia deixar que aquelas horas fossem excedentes, se tivesse hora extra, enfim, tinha uma série de coisas para ele estar acompanhando. E o que acontece? Essa atividade dele, eu já fiz na mão. Então, quando a gente faz em software, quando a gente faz em sistema, o tempo é menor. E mesmo eu fazendo em sistema, então eu conheço todo o processo. E o que acontece? O tempo que ele gastava daria para fazer e sobrar tempo. Mas ele era aquele funcionário que ele ia lá só para cumprir a atividade dele. Então, assim, eu às vezes colocava só um minutinho, Daniele, já te dou a palavra, tá? Quando a gente passa isso para ele fazer só aquilo, ele vive naquele mundinho dele. Então, isso é o cumpridor de tarefa. Aí não agrega o que você falou. Ele não vai ser criativo, ele não vai se adaptar, ele não vai querer mais, ele não vai ser arrojado, né? Então, ele fica no mundo dele. Então, o cumpridor de tarefa, apenas cumpridor de tarefa, é péssimo. Mas o cumpridor de tarefa, quando a gente fala cumpridor de tarefa, é aquele que vai, ele faz, é o eficiente, vamos dizer. Ele é o mais, tá? É só isso que a gente tem que diferenciar. Mas obrigado pela colocação, viu, Douglas? Pode falar, Daniele. Professora, aonde eu trabalho, a gente vê muito disso na área pública. Tipo, a minha atribuição é esta. Então, eu não vou fazer uma vírgula fora daquilo ali. Então, se eu sou, um exemplo, um analista de departamento pessoal, se o telefone está tocando na mesa do vizinho, o problema é dele. Né? Não é o seu telefone, né? Fazendo a minha função. Aí é aquela questão da pessoa não ser proativa, né? Isso mesmo. De não conseguir desenvolver, ou ela até pode, mas ela não quer desenvolver nenhuma outra porque ela está naquilo, né, que eu só executo isso e pronto, é como se fosse uma máquina. Eu vim aqui para atender meu telefone, eu vim aqui para responder meus e-mails, eu vim aqui para fazer isso, e acabou, né? Então, assim, cumprir tarefas e buscar produzir mais é o recomendável, como o Douglas está falando. Então, assim, o cumprir tarefas, quando a gente fala, são as nossas responsabilidades. Então, eu tenho que fazer as minhas responsabilidades, isso meu papel já diz. Mas se eu tiver, como a Daniele falou, tem um telefone às vezes tocando, ou o gerente pede mais algum relatório para você, aí você vai falar, não, isso aqui é do fulano, não, isso aqui eu não vou fazer. Como tem pessoas dessa forma no mundo corporativo, infelizmente. Às vezes a gente fala, poxa, a gente precisa de tal coisa e tal, e você precisa de uma outra área parceira. E a pessoa fala, eu não sei. Vê com fulano. E tiro dele o corpo da reta, né? Então, hoje, quando a gente for para uma entrevista, né, ou mesmo quando você entrevistar alguém, essa característica é interessante a gente saber, né? Se a pessoa tiver, além de outras coisas, se ela olha ao redor dela, se ela é um espírito de equipe, se ela realmente vai ajudar as pessoas. E a Daniele falou, na área pública é comum isso, é o lugar que mais tem esse perfil, né?
talvez, não sei se é pelo comodismo, não sei por qual motivo, mas parece que são perfis, né? E aquele que quer fazer diferente acaba sendo cortado, podado, porque as pessoas não querem. Vai falar que você está fazendo diferente. Por que você quer ser assim? Você quer puxar o tapete? O que você quer fazer, né? É chamado de puxa-saco, professor. Isso, então, é isso aí. Ah, você é puxa-saco, você está ganhando mais, você quer mais alguma coisa, né? É amiga do chefe. É isso e aí mesmo. começa essas chacotas. Pois é. Então, para você ver como é que são aí os perfis, né? E tem empresas que não são públicas e que também são assim, né? Então, a gente tem que olhar um pouquinho, né, por esse lado. Não é só ir lá e fazer o nosso, né? A gente também tem que estar aberto aí para aprender mais, para passar nossas atividades para alguém, né? A terceira questão da avaliação continuada, alguém quer falar? O Igor que abriu o microfone, Igor, você quer comentar? Não, professora, eu achei interessante esse ponto que a senhora colocou, no empregado procurar aprender novas funções e tal. Tem muitas pessoas que elas pensam que é desvio de função, né? Elas imaginam que, olha, meu chefe está abusando de mim, por isso que eu não vou fazer aquilo a mais, né? Uhum. Então, elas confundem muito isso, né? E na questão pública, eu acredito, eu posso estar errado, mas por não ter um plano de carreira como a iniciativa privada oferece, muita gente se acomoda realmente. Né? Agora, Igor, o que você colocou essa questão da dupla função, né? Essas questões que você comentou, é interessante isso, porque existe dois fatores, né? Aproveitando até e me lembrando uma colocação que você fez, até para acrescentar. Realmente tem isso mesmo, as pessoas, às vezes, o gestor, às vezes, não é nem o funcionário que não quer, às vezes é o líder que não permite, porque acha que isso pode ser passivo trabalhista, porque aquele funcionário está fazendo acúmulo de função ou ele está querendo aprender o outro, né? O colega, às vezes, também não permite, por quê? Porque acha que vai roubar o trabalho dele e vai puxar o tapete dele. Então, olha quanto que a gente tem aí, o que a cultura de uma empresa, junto com o líder, que tem que fazer um trabalho grande para que quebra esses paradigmas, para que as coisas fluem, né? Eu, por exemplo, eu tenho no meu time, eu tenho 2 analistas sênior, eu tenho uma pleno, aliás, 2 pleno, e depois o restante são assistentes, né? E tenho analista júnior também. O que acontece? Essa minha assistente, ela tem sede de aprender. E eu, por lecionar e gostar muito de compartilhar os conhecimentos, o que eu desenho a cada início de ano? O que eu desenho para o meu time como líder? Né? Eu falo, principalmente nesse ano aqui, não estava previsto nada de pandemia, né? E agora piorou ainda. Eu não consigo dar promoção para ninguém, mas o que eu consigo fazer? Que nós, entre nós da área, um ensina o outro, né? Então, quem conhece fazer gestão de ponto, ensina o outro que conhece gestão de benefícios e troquem as informações. Porque essas pessoas, elas vão estar preparadas para uma possível promoção dentro da empresa. Se eu precisar, né, uma pessoa se afastou, se eu precisar, eu tenho alguém que conhece, não tenho domínio, mas ele conhece, né? Então, assim, são coisas que a gente, entre nós do departamento, eu tenho uma planilha, todo ano eu coloco a planilha e coloco os nomes de quem vai fazer treinamento de qual. Eu não imponho, eu troco com eles a ideia e falo, tá aqui a minha sugestão. Alguém quer fazer algum treinamento que eu não coloquei o nome? Vocês acham que tá legal assim? O instrutor pode ser vocês, quem eu coloquei? E aí isso vira. Então, eu permito 2 horas por dia, a cada 15 dias, a cada 20 dias, eles agendam essas 2 horas, e eu sei que essas 2 pessoas da minha equipe vão estar lá dividindo conhecimento, né? Então, isso fluiu de uma forma bacana, e eu também entro nesse circuito, às vezes eu também dou os treinamentos, né? Então, isso fluiu de uma certa forma que eu consegui promover a aprendiz, por exemplo, porque a aprendiz, ela só fazia uma determinada coisa, era cumpridora de tarefa, vamos dizer assim, até porque ela não podia ter muitas coisas, porque o horário dela era restrito, ela tinha o dia do curso, e aí eu também tinha o cenário de que, como que eu coloco a menina para aprender mais, e ela também não podia ter algumas, como é que eu vou dizer? Algumas responsabilidades, pelo cargo, por ser aprendiz, por ser menor de idade, enfim. E aí, por ela, eu batendo um papo com ela, ela falou para mim que ela gostaria muito de aprender tudo que existia dentro do departamento pessoal. E a gente fez essa troca. Na primeira oportunidade que eu tive, né, ela foi efetivada e eu consegui, porque ela já estava preparada. Eu preciso de alguém que conheça de missão, demissão,
ou seja, ela já conhecia, porque houve essa troca de conhecimento. Então, isso é muito bacana, mas nem sempre as empresas permitem isso. Normalmente, isso quem faz é o próprio RH, que tem uma área de treinamento dentro da empresa. Não sei quem fez RH e já participou da matéria, da disciplina, que fala sobre treinamento. Então, tem o LNT, vou pôr aqui no chat. O LNT é levantamento de treinamentos. Então, você faz o levantamento de necessidade de treinamentos dos funcionários, e aí você diz o que eles precisam fazer. E aí, para ele ser um analista de RH, o que ele precisa saber? Para ele ser um analista financeiro, o que ele precisa saber? E aí você começa a treinar teu time. Isso é reter talentos dentro da empresa, né? Então, isso é bacana. A terceira questão que a gente falou, quer complementar, Igor? Pode complementar. Não, a senhora falou também dos gestores. Eu acho interessante que muitos gestores eles retêm o conhecimento. Por isso que eu acho que é interessante essa política da empresa. Muitos gestores retêm o conhecimento com receio do empregado retirar o cargo dele, né? Eu já presenciei muitos casos em empresas que eu trabalhei que eu notei isso. Eu queria aprender um novo conhecimento e eu percebi que o gestor, ele deu um limite, assim, sabe? Olha, você não está preparado, tal, eu não entendi. Então, o papel do RH, ele é importante, realmente, né? Você tem essa política na empresa. Com certeza. E não só o papel do RH, como, assim, na verdade, o líder é que eu sou dessa forma porque eu costumo e gosto muito de dividir conhecimento. Então, eu estimulo isso para a minha equipe de um modo geral, né? Está em mim. Agora, a empresa, normalmente nas empresas, o que acontece? Existe o RH que faz esses estímulos. Então, o próprio RH, às vezes você não tem a própria equipe que você consegue treinar o outro, mas aí nesse levantamento de treinamento que a gente faz, o RH faz, é aí que você consegue desenhar o teu plano de carreira, ver o que aquela pessoa realmente ela sabe melhor, e aí você vai direcionar os treinamentos para ela, e às vezes esses treinamentos são pagos. Então, quando se faz um budget, quando se faz um orçamento em RH, são inclusos treinamentos nesses budgets. Então, é orçado treinamentos, por exemplo, agora 2020. Quais serão, quanto de verba eu vou querer para 2021? Ah, então eu quero promover a fulana para gerente. Poxa, mas ela falta um pouco de conhecimento em gerenciar projeto, né? Então, vamos pagar um curso para ela, né? Então, existem os cursos também que são ministrados fora, que as empresas pagam. Então, isso é show de bola, é o sonho de consumo de qualquer um de nós trabalharmos em empresas que tenha esse cenário. Agora, a partir do momento que você não tem, então vamos criar aquele trabalho de formiguinha de um compartilhar com o outro, tentar passar conhecimentos, acho que isso é extremamente importante, né? Então, isso aí vai da política, se a cultura da empresa permite, se você como líder também está afim, como o Igor falou, tem líder que não ensina. Eu já me deparei, Igor, com pessoas que trabalhavam comigo que eu precisava de informação dessa pessoa, e a pessoa não dava a informação, né? Por medo de perder o emprego. Só que, assim, quanto mais a gente dá informação, quanto mais a gente ensina, melhor a gente fica naquilo, e tendo uma oportunidade, seja fora da empresa, seja dentro da empresa, nós estamos bem, nós estamos preparados com a consciência tranquila. Só que, às vezes, as pessoas não pensam dessa forma. As pessoas sempre pensam no pior, é sempre assim, né? A gente não tem... Nós somos criados, né? A sociedade já mostra alguma coisa para a gente não pensar no melhor, né? Mas faça esse exercício, vamos pensar no melhor, vamos pensar que eu posso sim ensinar alguém e ficar também preparado, se essa pessoa puder me ajudar, poxa, se eu ensinar essa pessoa, ela vai me ajudar. E aí, eu posso aprender o que o outro também está fazendo. Agora, se eu não ensinar, vai ficar sempre sobrecarregado para mim, e cada vez mais vem mais coisa para você. Né? Então, a gente acaba ficando sobrecarregado e não consegue passar nada. Né? A gente não aprende e também não delega nada. Então, isso fica ruim, tá? A terceira questão, a gente menciona aqui, o Eduardo, trainee do setor de recrutamento e seleção da empresa, foco maior, ele vem sendo elogiado constantemente por seus superiores pela capacidade de entrega do que lhe é solicitado. Ele sempre entrega dentro do prazo e com superação dos padrões definidos previamente. Sabendo-se que, para essa função, é necessário que esse profissional possua competências específicas, assinale a opção abaixo que represente a competência apresentada pelo Eduardo. Então, olha só, qual que é a alternativa aí? É a B de bola, onde mostra que
exige, ele está sendo sempre elogiado, ele entrega dentro do prazo, ele supera até os padrões que foram definidos. Então, o que ele tem aí? Ele está focado no resultado, ele busca a rapidez e ele está entregando seus projetos em ordem, né? Melhor até. Então, ele está na qualidade nos processos seletivos, tá? Então, essas 3 questões foram lá da avaliação continuada, só estamos comentando aqui para a gente fazer um resuminho, e depois a gente acabou fazendo aí a do budget, que foi a avaliação semanal, que eu já dei os feedbacks e já dei as notinhas aí para você. A avaliação continuada, que foram essas 3 questões, eu já coloquei lá no portal a nota. Tem alguns que eu não consegui lançar porque eu não encontrei o nome, então verifique, qualquer coisa, procurem aí, se vocês não estão vendo, se vocês conseguem acessar portal, qualquer coisa me passa um e-mail e eu tento ajudar no que for preciso, tá? Bom, a questão do budget, quando a gente fala do orçamento, a gente fala no budget de RH, só para a gente lembrar aí, como que a gente pode fazer um orçamento para 2021 em RH, em recrutamento. Primeiro que eu, sozinha na área de RH, eu não vou conseguir fazer isso, por mais que eu queira. Eu posso saber quanto custa um processo seletivo, eu posso saber quanto custa um teste, eu posso saber qual é o valor hora meu para fazer o processo, para fazer a parte de recrutamento, ou buscar os currículos, depois avaliar, depois fazer o teste, depois fazer a entrevista, isso tudo eu sei. Agora, eu não sei o que vai acontecer com a empresa em 2021. A partir do momento que eu não sei o que vai acontecer em 2021, então eu preciso da ajuda da área, né, de diretoria, para que eles me falem, assim, olha, para 2021, tal unidade nós vamos encerrar, ou nós vamos abrir uma nova loja, então nós vamos precisar de pessoas, e aí sim você vai orçar o quanto mais você vai precisar na área. Então, quantas pessoas que nós vamos precisar para o próximo ano, o quanto para eu precisar de uma pessoa, de uma vaga, o quanto que é esse processo, quanto custa isso, multiplico por esse número, né? E eu consigo chegar ali nesses números, e aí eu consigo chegar nesse meu projeto, nesse meu orçamento. E aí pode chegar no momento do orçamento e o diretor chegar para você e falar, olha, esse orçamento está muito alto, você tem que reduzir. E quando eles falam isso, aí você fala, mas vou reduzir em quê? E aí, como algumas pessoas também sugeriram quando responderam lá sobre budget, né? Quando acontece esse tipo de coisa, o que a gente tem que olhar? Será que a maneira que eu estou fazendo o processo de recrutamento e seleção, ele está adequado? Ele é o mais barato? Sou eu mesmo que estou retirando lá do LinkedIn as vagas? Eu entro lá e dou um pesquisar e acho as pessoas? Será que, ao invés de eu ter uma psicóloga na empresa, se eu precisar realizar um teste para que ela assina, aí depois eu vou lá e peço para ela assinar? Será que, de repente, poderia fazer isso? Então, acho que existem algumas coisas que a gente tem que rever o orçamento, que aí entra naquilo que a gente fala de essencial e não essencial, tá? Então, por isso que tem essa revisão do orçamento, ok? E na aula passada a gente também falou em turnover, que acho que o turnover ficou claro aí para vocês, tem lá a fórmula que ela é usada, que o turnover é a questão de você saber qual é o percentual de entradas e saídas, ou seja, de movimentações dos funcionários da empresa. Então, se eu tenho 100 funcionários, né, e 10 funcionários, eu admito e demito 10 funcionários no mês, então eu estou tendo aí 10% de rotatividade do meu time. E se a gente for ver, é muita gente, né? Porque 10% de uma empresa, dependendo dos cargos que eu demiti ou que pediram conta, pode realmente desviar alguns conceitos aí, tá? Marilene quer falar? Quero não, professora. Quer não? Não. Então tá bom. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora de requisição de pessoal, né? Quando a gente fala do processo seletivo, a gente está falando inicialmente de uma vaga dentro da empresa que foi aberta. Quais são os motivos de uma vaga abrir na empresa? Um funcionário que está saindo, então eu tenho que substituir esse funcionário. Então, existe uma vaga. Aí eu tenho uma outra necessidade de tá tendo muito trabalho, muita demanda, a empresa está crescendo, eu preciso e abro uma vaga. Isso tudo, como é que funciona dentro da empresa? A partir do momento que eu vejo essa minha necessidade, a partir do momento que eu vejo esse processo,
Aí eu começo a fazer o seguinte, eu vou entrar no meu processo de requisição de pessoal. A requisição de pessoal é um documento interno na empresa. Abaixo, depois desse slide, tem os modelinhos. É um modelo, não existe um modelo padrão, existe um modelo que mais se adeque a cada empresa. E o que precisa constar, né, nessa requisição? É exatamente para a gente saber se qual é o motivo da vaga. Ela precisa normalmente ter uma assinatura de um gestor, ou do diretor, ou do dono da empresa, dependendo o que cada um faz, dependendo do como é o conceito empresa, tá? Então, quando a gente fala na requisição de pessoal, eu preciso também saber, a partir do momento que foi aberta essa vaga, nós que somos de RH, se sou eu a recrutadora, a selecionadora, eu tenho que saber se aquela vaga está orçada, porque senão o meu budget vai furar. Por que eu digo orçada? Porque eu tenho que aplicar teste, eu tenho que ter as horas ali, as metas daquela vaga, né? Então, se eu não orcei aquela vaga, eu tenho problema. Professora, mas num budget, eu não sei se as pessoas podem ou não sair. Eu não sei se vocês já participaram de processo de avaliação de desempenho, e normalmente na avaliação de desempenho, quando o RH fala com o líder, ele pergunta, essa pessoa, ela tem, assim, ela está propensa a sair da empresa? Ela está insatisfeita? Nós, como líderes, a gente sabe se tem um funcionário que está insatisfeito com a gente, né? A gente percebe isso. Tem líder que não percebe, porque às vezes não acompanha, não tem essa percepção, mas normalmente a gente sabe. Ou às vezes até o líder, o funcionário já avisou, falou, estou em busca de outra oportunidade. Então, se a gente tem esse conhecimento, quando a gente vai fazer o budget, a gente avisa o RH. Fala, esse funcionário, ele pode sim querer sair da empresa, né? E aí você já orça lá que ele pode sair. Quando a gente fala numa requisição, como é que existe esse fluxo? Então, o requisitante da vaga. Então, vamos dizer que um gestor financeiro, o funcionário dele lá, o analista fiscal pediu, o analista de contas a pagar, pediu a conta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai emitir essa requisição de pessoal, ele vai cadastrar essa requisição de pessoal, né? Às vezes tem software, às vezes é em papel, e às vezes é no corpo do e-mail mesmo. Cada empresa tem o seu procedimento, tá? E aí ele vai fazer essa requisição da forma lá que a empresa existe, o gestor aprova, que é o gestor imediato, né, dele. Então, por exemplo, eu sou líder na empresa, eu tenho uma gerente, ou eu tenho uma diretora. Esse líder imediato acima de mim, ele também tem que concordar com isso. Aí vai para análise de RH, e aí o RH vai verificar. Está dentro do orçamento? Está fora do orçamento? Né? Qual é o perfil da vaga? E aí ele vai começar a desenhar para o processo seletivo, quando entra lá no RH. Quando chega nesse processo seletivo, de fazer esse processo, né? Então, há vários, como eu coloquei aqui, há vários modelos de requisição de vaga, né? Se a empresa não tem descrição das atividades, de cargos, então você vai buscar no site do Ministério do Trabalho, que é esse que eu coloquei aqui. Para quem já teve cargos e salários comigo, sabe que existe um nome, que é esse aqui, ó, CBO, que é esse C, B de bola, O, que é o Código Brasileiro de Ocupação, onde a gente tem um número e a gente tem um código. Esse número, esse código, ele é cadastrado lá no Ministério do Trabalho. Então, qualquer funcionário, mesmo que eu queira inventar um nome, uma descrição de cargo na minha empresa, eu tenho que adequar ao número do CBO. Então, Business Partner, eu sempre gosto de falar sobre isso, que é o famoso BP de uma área, né? Eu estou até escrevendo aí no chat para vocês. Esse Business Partner é um analista de RH. Se eu entrar no site e digitar lá Business Partner, eu não vou achar esse cargo, eu não vou achar esse CBO, esse código do Ministério do Trabalho. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que adequar um código para Business Partner. O que é esse código? É um analista de RH. Se eu for lá no site do Ministério do Trabalho e procurar por esse Business Partner, eu vou achar qual é a exigência de escolaridade, eu vou achar todas as atividades que ele faz. Então, o correto é que cada empresa tenha
detalhado cada cargo da sua empresa. Se isso não acontece, quem me ajuda? O site do Ministério do Trabalho. Aí uma pergunta até para a gente olhar e vocês olharem o de vocês. Vocês trabalham hoje e talvez vocês já ouviram falar na carteira profissional digital. Então, quando a gente fala na carteira profissional digital, se vocês acessarem, né, quem ainda não acessou e tiver curiosidade, se vocês baixarem o aplicativo CTPS Digital no celular de vocês, vocês vão conseguir verificar o histórico das empresas das quais vocês trabalharam lá no aplicativo. E vocês vão conseguir verificar a empresa que você está hoje. Se vocês olharem lá nesse aplicativo e vocês olharem os cargos de vocês, pode ser que vai ter cargo lá que você nunca exerceu aquele cargo. E aí a mesma coisa, esse business partner aqui, pode ser que na sua carteira papel, em algum momento alguém escreveu business partner. Só que para o Ministério do Trabalho, esse cargo não existe, ele é um analista de RH. Então, na sua carteira profissional estará analista de RH. Deu para entender esse conceito de CBO e desses cargos? Se vocês tiverem dúvida, escreve no chat aí para mim, tá? E aí, o que acontece? Eu abro o microfone e também pode perguntar. O que acontece? Nesse momento, você vai conseguir identificar o que aquele analista de RH, o que aquele analista fiscal, ele precisa fazer. O que eu vou buscar? Eu, como selecionadora, eu tenho que buscar. Então, normalmente, como é que funciona? As empresas que são enormes e que tem cada quadradinho lá no organograma dela, seu pedaço de RH, então você tem uma célula que cuida de remuneração, você tem uma célula que cuida de benefícios, você tem essa outra departamento que cuida lá de treinamento, então cada uma está num pedacinho. Então, a pessoa que recebe essa requisição de pessoal, ela pode ir lá na área de remuneração, de cargos e salários, e falar para a pessoa, escuta, passa para mim a descrição desse cargo, o que precisa, quais são as exigências. E aí, o que vai aparecer lá, né? Vai aparecer os requisitos profissionais, quais são as experiências que a pessoa precisa fazer, o nível de escolaridade, idade, sexo, aparência, raça, cor, vai estar escrito lá, tá? Embora, olha, todos esses aqui, ó, idade, sexo, aparência, raça, cor, cuidado quando se coloca isso em um anúncio, por exemplo, de vaga ou divulga vaga, porque isso pode ser totalmente preconceituoso, tá? Então, não se coloca isso. Mas no documento interno da sua empresa, você pode colocar, ok? Quando a gente fala em formulário de requisição de pessoal, acho que está pequenininho aí um pouquinho, eu ampliei aqui, mas o que a gente fala aqui, né? Então, tem lá os dados da empresa, a requisição de pessoal, esses códigos, normalmente, que está aí do cantinho esquerdo, né, em cima, é para você falar um pouquinho, direito, aliás, é para você falar um pouquinho da data, de quando esse formulário está sendo criado, qual é o código interno, né? E aí você começa a colocar, qual é o motivo da requisição? Ah, é um aumento de quadro. Não, é uma promoção, eu estou promovendo um analista para líder, então a vaga de analista está ficando vazia, então eu quero fazer um processo seletivo, né? Então, o motivo da minha requisição é porque eu estou promovendo alguém, então é por conta de promoção. Qual é a questão da forma de contratação? Ele vai ser um efetivo? Ele vai ser um estagiário? Ele vai ser determinado? É uma substituição de um salário maternidade, por exemplo, né? Qual que é o horário de trabalho dele? E aí eu começo a preencher esse formulário. E aí eu começo a colocar ali os requisitos do cargo, as características pessoais e físicas que eu quero. Então, eu vou colocar que eu quero uma pessoa extremamente positiva, com boa energia, proativo, determinado, com um bom líder, com bom espírito de equipe. E aí eu começo a colocar ali as características que eu quero, eu como gestor. E aí o que eu quero de curso complementar dele? Ah, eu quero, de repente, algo que ele faça, né? Eu quero que ele tenha aí um Excel, eu quero que ele saiba fazer um PowerPoint bem dinâmico, enfim, eu vou colocar ali todas as características que eu preciso dele, tá? Então, nesse formulário, para eu que vou fazer o processo seletivo como recrutamento e seleção, eu tenho tudo ali já resumidinho qual é o perfil do candidato que eu preciso. Por isso que às vezes a gente vai em entrevista, como a gente fez aqui, exercício de uma entrevista, a característica do líder que a gente fez, que foi uma outra dinâmica que nós usamos, onde eu mostro e identifico algumas características para aquela vaga. Então, como que eu quero uma pessoa flexível,
que tenha boa liderança, espírito de equipe. Então, isso está escrito no formulário, que é nessa requisição de pessoal. Então, às vezes, a gente não passa em algum processo seletivo porque a psicóloga, quem estava selecionando, enfim, identificou algo que não está naqueles pré-requisitos exigidos, o mínimo exigido, tá? Bom, seguindo aí o formulário, aí a gente tem a questão de uma seleção de um candidato. Eu fiz todo esse processo, preenchi o formulário, e aí eu começo a entrar num processo seletivo. Quando eu entro nesse processo seletivo, eu sou a selecionadora, enquanto eu estou recrutando, eu só estou olhando quem são os candidatos, não estou tendo contato nenhum. Agora, a partir do momento que eu estou selecionando, é o momento que eu começo a fazer um contato com esse funcionário, né? Então, o que eu preciso, né? A questão ética cabe tanto no recrutador quanto no selecionador. A gente precisa ter uma boa dose de equilíbrio aí e principalmente os valores éticos, né? Quando a gente fala nessa questão ética, é ser justo. É quando a gente estabelece alguns direitos e deveres, ou seja, até onde eu posso ir, né? Então, independente do candidato que está vindo na minha empresa, eu tenho também a questão, não é porque eu estou na empresa, que eu trabalho ali, que eu vou tratá-lo de forma diferente, muito pelo contrário, né? Então, eu tenho que ter, a partir disso, de uma missão, da cultura, um posicionamento social, que aí eu tenho que exercer pelos meus funcionários, tá? Então, assim, existe aí todo um código de ética, seja qual for a tua profissão, a ser seguido, que é onde estabelece os direitos e os deveres. Imagine o seguinte, antes de eu falar, imagine o seguinte, né? Vamos colocar aí só um pouquinho mais do conceito. Os direitos, por exemplo, eles são destinados a constituir a imagem, a identidade e o perfil da empresa. E os deveres são as obrigações e conduta que essa empresa deve tomar ao desempenhar os seus serviços, né? Com as questões éticas e morais. Quando eu quero falar assim, essa questão ética, imagina que isso já aconteceu onde eu trabalho, isso já aconteceu em diversos outros locais. Imagina você estar, de repente, na recepção da empresa, você está passando pela recepção da empresa, e, de repente, você vê uma pessoa ali sentada. E você pega, e você com a tua colega que foi tomar um café, ou que saíram para pegar o elevador e foram fumar, enfim, ou foram almoçar, e essa pessoa que está sentada ali, ela é um futuro candidato, independente a qual vaga que ele é. E você, com essa sua amiga, começa a meter o pau em alguém, ou falar mal da empresa, ou falar mal de algumas coisas. Imagina como é que vai ficar aquela pessoa que está sentada ali como candidato. E, de repente, essa candidata, ela pode ser a sua supervisora, está sendo tratada, de repente, uma vaga confidencial. Isso pode acontecer, tá? Eu mesmo, quando fui contratada na empresa onde eu trabalho hoje, era uma vaga extremamente confidencial. Eu fui sabendo disso, eles foram muito éticos comigo e disseram, olha, é uma vaga confidencial, você vai substituir o atual gestor. Então, quando você vier aqui, você vai dizer que você veio através de uma pessoa indicada e que você precisa conversar com fulano, ponto final. É sobre o quê? Não, fulano já está me esperando, ponto. Então, eu não acrescentei, eu não menti, eles foram muito éticos nesse sentido. Porque tem empresa que fala, olha, você não pode falar nada, quando você chegar aqui, você fala que você é meu amigo, você fala que você trabalha na empresa X, aí já mostra que a empresa não é ética, né? Então, para mim, não, falar, ó, quando você chegar aqui, você vai dizer que a pessoa já está te esperando, que a pessoa já sabe que você está aí, ponto final. Tá bom. E aí, quando eu estive lá, eu estava na recepção, e realmente aconteceu de duas pessoas que iriam trabalhar comigo e passaram por mim, né? E aí eles estavam comentando do gestor anterior, e eu ouvi isso. É claro que naquele momento você só escuta, você está ali, você nem conhece ninguém, você não sabe quem é quem, mas depois, quando você entra na empresa, você vê aquelas pessoas. E aí você fala, nossa, essa pessoa aqui é minha funcionária, e ela estava falando mal. Caracas, como é que eu posso confiar nessa pessoa? Então, olha quanto que dá encrenca, tá? E eu já tive alguns alunos que mencionaram alguns casos absurdos também nesse sentido, de falta de ética, de quem chega, né, da forma que a gente chega, na marca, tipo, 8 horas com você fica na empresa, você chega uns 15 minutos antes, você está ansioso, você chega antes, aí você fica sentado na recepção, a pessoa te esquece lá. Isso é totalmente falta de ética. E, às vezes, a gente está tão nervoso que aqueles minutos, que sejam 15, que seja 20, parece que é mais de 1 hora, e a gente já está esbaforido ali, né? Professor, pode falar, Douglas. Desculpa interromper, mas essa questão
essa questão da empresa deixar o candidato esperando, já, de repente, não pode... Eles não fazem isso de propósito como forma de um teste para ver se o cara quer mesmo a Não, na verdade, vaga? assim, a gente acaba imaginando que isso é um teste, né? Mas, assim, se alguma empresa utiliza isso de teste, na minha visão, isso é muito falta de ética, né? Porque, primeiro, eu tenho N maneiras de testar a paciência da pessoa. Eu não preciso, de repente, fazer isso com ela. Agora, existem algumas coisas que você está sendo testado quando você chega na empresa, né? Eu diria assim, Douglas, eu acho que a gente, no momento que a gente está dentro de uma sala de aula, aqui mesmo nessa sala, ou em qualquer lugar que a gente esteja, eu acho que a gente está sendo observado. Alguém vai lembrar de algum fato nosso dia de amanhã, você pode ter certeza disso, né? Seja ruim ou seja bom. Então, quando a gente fala num processo seletivo, tudo aquilo que a gente fizer, desde o primeiro momento, quando a gente atende o telefone para receber a informação que o nosso currículo foi selecionado, ou que eles querem saber um pouco mais da gente, a partir dali, a nossa impressão já é que nós estamos sendo vistos. E realmente é isso mesmo, nós estamos sendo observados. A empresa que deixa a pessoa lá numa recepção, deixa uma câmera, ou fica numa parede, às vezes, né, você tem aqueles vidros que são escuros e a pessoa está do outro lado e fica observando, para mim eu não acho que é agradável. A gente pode, eu já tive essa impressão também, a gente pode ter passado por isso, pode ter sido passado por um teste, mas eu não vejo isso com bons olhos, eu não acho isso ético. Porque por mais que você tenha um horário, você já mostra a impressão que a empresa passa para a gente, enquanto candidato, já é que é uma coisa meio que desregulada. Eles não estão cumprindo o horário, tá? A não ser que a pessoa vá até você e fala, olha, eu me enrosquei numa reunião, meu diretor acabou de me chamar, você pode esperar mais uns 10, 15 minutinhos, eu já venho te atender? Então, assim, ela te deu uma satisfação. Aí não dá essa impressão, ou até a impressão piora, de que ela está te observando. Mas ela foi te dar uma satisfação, então ela não agiu com falta de ética. Agora, quando a pessoa simplesmente te larga lá, aí é sacanagem, né? Aí eu vejo isso uma falta de ética, sim. Eu já fui consultora e eu já fui em cliente, que eu fiquei na porta do cliente mais de 2h30 sentada na recepção. E por eu ser consultora, eu ganhava por hora. Eu prestava serviço para uma empresa de consultoria. E eu era consultora dessa empresa. Então, era como a gente falava, que era ligar, né, o radar. Era para ligar a partir do momento que eu estava ali. E a partir do momento que eu cheguei, que foi o horário que eu cheguei ali, que estava determinado, eu liguei meu radar, como é que fala? O meu cronômetro ali do horário para ver quanto que eu vou cobrar desse cliente. E eu fiquei ali 2 horas, plantada, mais de 1h30, quase 2 horas, plantada na recepção, esperando a pessoa avisar para que eu pudesse ingressar dentro da empresa, lá na área dela. Quando eu fui, tinha uma outra porta de vidro, quando eu cheguei no andar, e ali eu fiquei mais 45 minutos. Isso porque passou um senhor para lá, me viu, me deu bom dia, quando ele voltou, ele perguntou o que eu estava fazendo ali de novo. E aí eu falei que eu estava aguardando uma pessoa, por coincidência ele era um diretor, e a funcionária dele era exatamente a pessoa com quem eu estava esperando. Eu sei que ela veio desesperada me buscar, falou que ela tinha me esquecido mesmo, e aí não era nem vaga, não era nem processo seletivo, nem nada. Mas olha que estranho, né? O porquê que uma pessoa deixaria tanto tempo assim a pessoa esperando. Então, isso no processo seletivo eu já vi diversos profissionais fazendo isso, tá? Então, assim, ter a impressão de que você está sendo vigiado, que você está sendo... de uma forma olhado, né, já tenha desde o primeiro momento, independente se a pessoa te deixar ou não esperando, você já está sendo vigiado. Suas redes sociais provavelmente já foram vasculhadas, seu currículo já foi lido, de repente já tiraram referência em outra empresa que você trabalhou, né, ou perguntou para alguém que de repente trabalha ou estudou com você, olha, ele estudou na Flamingo, você também estudou lá, vê se é teu amigo, né, isso acontece, isso é normal num processo seletivo, né. Professora, Pode falar. desculpa te interromper. Imagina. Teve um dia que eu fui fazer uma entrevista numa empresa, ela tinha marcado comigo 9 horas. Tá. Peguei lá mais ou menos 20 para as 9, né?
Aí ela falou assim, tem como você ficar aqui e tal? Eu já volto. Aí quando eu fui olhar no relógio, já tinha passado mais de 2 horas e meia. Aí eu fui, perguntei por ela novamente lá na recepção, ela falou assim, então, ela acabou de entrar numa reunião, mas ela falou que vai te atender, você pode esperar mais um pouquinho? Falei, pouquinho quanto? Porque, tipo, você já tá com fome, você, tipo, Sim. já tá meio desanimada, tal, porque se você chegar cedo, é sinal que você tem um compromisso com a empresa, que foi até uma outra entrevista que a mulher me falou, caramba, você mora longe e você chegou super cedo. Falei, não, é que a gente tem um compromisso. Você marcou um horário comigo, eu tenho que chegar ou antes, ou tipo uns 10, 15 minutinhos de atraso, assim, é até perdoável. Aí eu esperei mais, tipo, meia horinha, eu falei pra moça da recepção, eu falei, fala pra ela que eu tô indo embora. Ela, não, mas você vai perder um pouco. Eu falei, então, eu tô aqui desde as 9 e pouco da manhã, eu não comi nada, eu estou com fome. E ela falou que assim que eu chegasse, o processo ia ser feito. Realizado. E eu não tive esse compromisso com ela, então eu vou pegar minhas coisas e estou indo embora. Caso ela quiser marcar uma nova entrevista, eu venho novamente, mas eu falei, eu não vou ficar esperando, porque reunião, querendo ou não, demora. Aí a menina falou assim, ai, desculpa. Eu falei, não, sem problemas. Ela não me retornou mais, também não me procurou, então eu falei assim, eu fiquei meio desanimada. Eu falei, nossa, que descaso. Então, mas olha só, com esse descaso, Mônica, por mais que a empresa, isso é uma imagem que a empresa passa, você concorda? Qual é a imagem que você ficou com essa empresa? Que é desorganizado, Que é que não são desorganizada. atenciosos. E aí você Isso. fala assim, será que os meus valores estão de acordo com essa empresa? Sim, Olha o horário que verdade. você chegou, entendeu? Então, são coisas que, claro, emprego hoje é difícil. E às vezes a gente se submete a essas coisas porque a gente precisa do dinheiro, a gente precisa Sim. trabalhar, né? Mas olha o quanto que, de repente, isso, na minha percepção, isso é totalmente fora de ética, tá? É Sim. totalmente falta de ética total. Verdade, concordo. Imprevistos, eles acontecem, né? Sim. Mas olha só, a pessoa entrar numa reunião, poxa, será que essa reunião é tão urgente para que ela não pode chegar para essa pessoa e falar, peraí, eu tô com uma candidata lá, eu vou pedir para ela escrever uma redação para mim enquanto eu vou na reunião. Sim. Mesmo que a redação não fosse parte do processo seletivo. Você Sim. não sabe o que é o processo seletivo. Então, Sim. é aí que você faz a jogada. Então, você foi lá, você pega a pessoa, pergunta se ela quer tomar um café, uma água, ir ao banheiro, você leva para uma sala, né? Você deixa essa pessoa na sala e fala, olha, houve um imprevisto, eu preciso participar de uma reunião, eu vou inverter o processo com você. Por enquanto, eu vou te dar aqui uma folha, escreve alguma coisa sobre você, dá um tema de uma redação para essa pessoa e deixa ela ali escrever, entendeu? Então, assim, ela te deu atenção, ela foi para a reunião dela que não podia desmarcar ou foi algo urgente e ela atendeu as duas coisas. Sim. Então, aí você vai falar assim, mas também aí é sacanagem, é falta de ética, porque ela está me dando uma redação que não estava no processo seletivo. Ok, mas olha só, ela pela redação, ela consegue pegar alguma característica sua e atende também o processo seletivo, entendeu? Então, assim, existem coisas que são simples e que o profissional pode driblar, né? Sim. Sem faltar com ética, sem faltar com a questão de você... aquela questão do comprometimento mesmo, né? Então, assim, o atraso, como você falou, para um candidato, quando vou fazer processo seletivo e eu vou entrevistar alguém, se esse candidato, ele chegou 20 minutos atrasado e nesses 20 minutos ele não ligou, não mandou mensagem, não fez nada para dizer que ele estava atrasado, para mim ele é desclassificado. Sim. Porque se faltar 5 minutos, 2 minutos, dependendo de onde ele está, ele pode, de repente, mandar uma mensagem, porque hoje em dia a maioria passa por WhatsApp, passa por e-mail, o nosso celular tem todos esses recursos, ou pede para alguém ligar e pedir para avisar. Então, para mim, a pessoa, ela atrasou, para mim, ela já é uma pessoa com ponto negativo para mim, né? Sim. Eu já não admito. Aquele que não aparece e que, de repente, fala alguma coisa que não foi, e que se ele pode ter uma outra oportunidade, para mim ele é desclassificado, a não ser que ele tenha um bom atestado médico, ou uma doença, ou alguma coisa que aconteceu. Senão, para mim, ele já está desclassificado também, né? Então, veja, se eu faço isso como uma recrutadora, como uma selecionadora, então o mínimo que eu tenho que fazer com meus candidatos também é dar esse respeito, ser ética dessa forma.
Senão eu estou indo contra os valores que eu estou exigindo, né, daquele candidato. Mas isso acontece mesmo, viu, Mônica? Infelizmente, a gente tem essas situações de empresas e realmente isso é muito ruim, né? Eu contaria aqui N casos e N coisas que já aconteceram, tanto eu indo numa empresa, né, ou na entrevista, ou mesmo com candidatos, né? Mas aí, conforme a gente vai conseguindo, eu vou dando alguns mais exemplos aí. Obrigada, Pro. Imagina. A gente vê um código de ética, olha que interessante esse quadrinho aí, né? O gestor de RH que compreende a ética e traz para o seu dia a dia, ele se destaca na sua função e mantém os valores e padrões morais. Isso eu acho que isso cabe a qualquer um de nós dentro daquilo que a gente tiver proposto a fazer, né? E aí, veja que é uma questão aqui nesse quadrinho, ele está dizendo o seguinte aqui, né? Existe uma comissão de ética, e aí nessa comissão de ética está dizendo o seguinte: o rapaz foi lá no balcão e falou assim, eu preciso de um certificado dizendo que eu sou ético. E aí o rapaz pergunta assim, ó, nós cobramos R$500 e você tem que pagar mais 300 por fora. E aí eu pergunto, será que essa comissão, né, de código de ética está sendo ética em dizer que precisa pagar mais R$300 por fora? Né? É esquisito, não é? Uma coisa estranha aí. Então, assim, olha o quanto que isso, às vezes, existe para a gente, né? Às vezes a gente também está numa situação dessa e você fala para alguém de uma área. Quantas vezes as pessoas chegam para você no departamento e falam assim, olha, o fulano de tal está pedindo, porque esse fulano de tal é o presidente da empresa, ou é o dono, é o gerente. E, na verdade, não é ele que está pedindo, quem está pedindo é você. Agora, por que a gente põe o nome das pessoas? Né? Então, assim, será que isso também não tem a ver um pouquinho de ética aí? Né? O quanto que a gente tem que ter ou não, né? Quando a gente fala em equipe, alguém quer falar? Professora, eu. Pode falar. Professora, eu passei por isso hoje. Né? Os vereadores, eles têm muito isso. Eu falei com o fulano, eu falei com o Beltrano, e já falaram. Aí hoje eu estava enfesada, falei, tudo bem, você falou com o prefeito, então vamos descer na sala dele que eu quero ouvir ele falar para mim. Aí ele falou assim, não, mas você tem que me entender. Eu falei, então, você já chegou aqui faltando aí com todos os princípios de educação possível que você podia ter comigo. Então, assim, agora você vai esperar. Então, se eu podia fazer agora você vai esperar o protocolo como qualquer outra pessoa que seja munícipe da cidade. Então, assim, pois é. Muito. E olha como é que são as coisas atropeladas, né? Então, ele fala assim, eu já falei com o prefeito, quer dizer, não falou nada. Né? E vem aquela situação que o cargo vem primeiro que o nome, vem primeiro que o bom dia, que o por favor, né? Então, chega assim e falou assim, eu falei com o prefeito, falei, você falou, então vamos descer lá que eu quero ver se realmente foi isso. Aí você isso mesmo. meio que deixa a pessoa numa saia justa, mas isso acontece muito, muito. Aí pelo olhar da pessoa você já observa, né? Falar aí, o cara tá jogando. Tá blefando. Tá blefando, tá jogando truco comigo, né? E você trucou ele melhor, né? É bem isso mesmo. Né? Agora, o quanto que isso no mundo corporativo, né? Em qualquer lugar, às vezes, tem isso. Né? Colocar o nome, colocar uma pessoa que tem um cargo maior, para que isso? Não tem necessidade. Né? Eu acho que não entra nesse cenário. E aí, quando a gente fala na ética, a gente tem que ter isso na própria equipe da gente, para que a gente possa passar isso para todos, né? Então, não é só eu como líder, ou você como líder amanhã, entender o que é a ética. A gente tem que passar isso para as pessoas, a gente tem que mostrar isso desde o processo seletivo. É igual o que a Mônica falou, o que ela passou na empresa não foi nem um pouco ético. Então, bem provável que, assim, as pessoas que estão ali naquela empresa provavelmente são assim, né? Não colocam, de repente, não sabem diferenciar, né, o que é urgente e o que é imediato, não sabem diferenciar, isso eu falei numa aula nossa, aquele comunicado importante, comunicado urgente. Então, às vezes, a gente abre chamado em TI, tudo para a gente é urgente, e, na verdade, não é bem assim, né? O urgente para a TI é quando você está parado, né? Quantas vezes, imagina você ligar para uma ambulância e pedir para a ambulância vir buscar alguém doente no seu condomínio ou na sua casa. E você diz assim, olha, ele está nas últimas, e ele só torceu o pé. Será que quantos outros que, de repente, estão nas últimas mesmo, não precisaria do atendimento mais rápido do que o seu? Né?
Então, são coisas que, às vezes, assim, isso choca um pouco a gente, né, falando em doença, falando de ente querido, mas é a realidade. Então, para a gente, tudo para nós, eu, principalmente, que sou ligada no 440, eu não quero esperar o amanhã, eu quero o hoje. Só que, peraí, o que é urgente para mim, o meu grau de urgência, talvez não é o mesmo grau de urgência da área que está ali me atendendo. Agora, quando a gente marca um horário, né, com alguém no processo seletivo, não é que é urgente, são os compromissos, é questão de ética a ser honrada. Né? Então, às vezes, isso já dá em mostrar que a empresa é estranha, né? É uma questão aí muito, sei lá, uma trajetória esquisita, vamos dizer assim. Né? São valores diferenciados, né? Não vamos falar que são ruins, vamos falar que são diferenciados, né? A gente tem no slide o cofundador da Visa, que é do cartão Visa, né, que todo mundo conhece, que é aquela questão de ele fala o seguinte, isso é a fala dele: contrate e promova primeiro com base na integridade. Depois você vai pela motivação, depois pela capacidade, depois pela compreensão, depois pelo conhecimento e depois pelo currículo. Por que ele fala isso? Se a pessoa não é íntegra, a motivação começa a ser perigosa. Se ele não tem motivação, a capacidade é totalmente impotente. Se ele não tem nenhuma capacidade, a compreensão é limitada, ou seja, ele não vai compreender muita coisa. Se ele não tem compreensão, se tem limite a compreensão, o conhecimento não tem mais significado. E se não tem conhecimento e não tem capacidade, compreensão, motivação, o currículo é só para protocolar. E ele tem razão no que ele fala. Eu gosto dessa fala dele, porque é um CEO, é um presidente de uma empresa, e eu acho que é exatamente, né, assim, bem, muito inteligente o que ele fala. Porque hoje as empresas, elas estão contratando não tanto pelo conhecimento, tá? Elas estão contratando mais pela questão de você ser ético, de você ser profissional, de você ter a integridade. Às vezes o comportamento, ele prevalece mais do que o conhecimento. Por que isso? Porque o conhecimento, você senta ao lado da pessoa, como eu falei, a gente ensina. Conhecimento, todo mundo tem capacidade de aprender, é só querer, né? Agora, a pessoa que não é ética, a pessoa que não tem os seus valores, a pessoa que não aprendeu isso, ela não vai aprender da noite para o dia. Então, é aí que repercute todo o valor dessa pessoa. Eu já demiti funcionário, que eu hoje tenho falta dele, sinto falta dele, por ele ser um excelente profissional, competente, maravilhoso naquilo que ele faz, tecnicamente, mas ele não tinha o comportamento correto, e eu tive que desligar. É uma pessoa que eu sinto muito, eu tentei 3 anos mostrar para ele toda a questão dessa falta dessa credibilidade que ele passava para as outras pessoas, esse comportamento dele, e ele não aceitava, ele não entendeu, o RH me ajudou, e aí, por fim, eu tive que falar, infelizmente, não consigo mais segurar ele, por mais conhecimento que ele tivesse. E hoje ele faz falta no meu time. E eu tive que demiti-lo. Né? Então, assim, para você ver como que, de repente, a questão de comportamento, né, a questão ética, a questão de integridade da pessoa faz toda a diferença. Né? É bem isso que acontece. E hoje os processos seletivos, eles já estão com uma visão um pouco diferente, tá? Tem a parte técnica, mas esse comportamental também ele é bem grandioso. Bom, eu não vou conseguir terminar com falar sobre ética hoje, mas eu quero falar de uma atividade que ficou na aula passada, e eu quero fazer um propósito aí com vocês para a gente poder treinar essas nossas percepções, treinar esses processos que a gente está fazendo sempre nas dinâmicas, né? A aula passada a gente falou das características do líder, teve a participação de vocês, eu acho que isso é legal, e eu costumo fazer isso em sala de aula, como a gente não está no presencial, eu vou fazer um pouco diferente, mas nós vamos praticar. Só que para isso, eu não vou conseguir fazer a prática com todos os alunos, que é o que eu faria se eu tivesse em sala de aula. Então, o que eu vou precisar? Né? Eu vou falar todo o processo e depois aí vocês me falam. Eu vou precisar de 8 alunos, esses 8 alunos, eles farão uma carta de despedida
Pode ser uma despedida de colegas da faculdade, pode ser uma despedida da empresa, pode ser uma despedida de que você está casando e vai sair da casa dos seus pais, e aí você vai se despedir do pai, vai despedir do irmão. Pode ser que, de repente, você vai para um outro local para morar, para fora do país, e você está fazendo uma despedida para os amigos, para alguém, tá? Essas cartas, essas 8 pessoas, não precisam colocar nome. Como vocês vão passar para mim por e-mail, eu vou saber quem está mandando para mim. Mas eu vou desprezar aquele nome que eu estou vendo. Eu só vou pegar o texto. Esses alunos passam no meu e-mail, eu vou elaborar isso no Word, sem colocar o nome, tá? Ou seja, ninguém vai saber quem são essas pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas cartas e eu vou encaminhar essas cartas para esses mesmos 8 alunos, não aqui a sua, eu vou encaminhar as outras entre vocês. Então, esses 8, vocês vão fazer uma carta e vocês lerão uma carta. Cada um que vai receber essa carta vai pegar e vai fazer um resuminho, sem julgamento algum. Simplesmente vai ler a carta e simplesmente vai fazer um resumo da carta. Eu senti que nessa carta tem tristeza, eu senti nessa carta que essa pessoa está feliz, eu senti nessa carta. Então, quem for escrever a carta, não vai dizer, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. Não, coloca o que está se despedindo. Você está lá escrevendo uma carta de despedida. Bom, gente, estou aqui, vim aqui agradecer tudo que vocês fizeram para mim, blá. Enfim, escreva com as palavras de vocês da forma que vocês quiserem. E aí, quem ler a carta vai interpretar aquela carta. Se a pessoa quiser colocar algo, embora pode acontecer, por exemplo, né? Vamos dizer que eu tenha que me despedir de onde eu trabalho hoje. Eu não quero que isso aconteça, pelo amor de Deus, mas vamos dizer que aconteça de eu receber uma mega oportunidade e vou embora. E aí eu chego e vou me despedir das pessoas. Eu vou escrever uma carta para as pessoas. E vou dizer, olha, gente, eu não vou dizer até logo, até breve, quero continuar com a amizade de vocês. Eu vou estar ali. E, ao mesmo tempo, eu provavelmente vai ter ali na minha carta, eu tenho certeza disso, que eu vou estar triste. Embora eu estou feliz por uma nova oportunidade, mas eu vou estar triste. Mas, em algum momento na minha escrita, eu não vou colocar isso, estou triste, estou feliz. Não. Em algum momento na minha escrita, eu vou identificar isso. E aí é o nosso papel, essas 8 pessoas, identificar. E para a próxima aula, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar algumas cartas dessas, e aí eu vou falar, eu vou ler uma carta, e quem analisou essa carta, fala sobre essa carta, tá? Então, eu quero saber de vocês se tem alguém que queira já se candidatar para fazer isso. Detalhe, essas pessoas que farão essa carta, em troca, não precisa fazer a avaliação semanal. Aí não faz avaliação semanal. Eu considero uma nota pela carta, ok? Já vai ter 10. Queira ou não queira, já vai ter 10. Tá? É uma troca para que tenha, porque a pessoa vai ter que ler a carta e vai ter que fazer. Eu quero. Falou em nota, todo mundo vai. Então, ó, a Mônica vai fazer, a Daniele, a Priscila, quem mais? Vocês 3 não precisam fazer em momento nenhum a atividade lá semanal. Professora, mas o que vocês podem fazer, né? Como a carta que eu vou mandar para vocês não vai ter nome, você pode colocar a carta lá só para eu lembrar de vocês e falar assim, eu fiz a análise da carta, e coloca lá, tá? O resuminho, beleza? Professora? Sim. Só para eu entender rapidamente, eu vou fazer a carta, eu, Daniele, e vou mandar no e-mail da senhora. Mandar para mim. A senhora vai pegar uma da carta das outras 7 pessoas e vai mandar para mim. Aí eu vou montar E eu vou analisar. E aí eu Você vai analisar. No meu caderno o que eu entendi daquilo. E na Sim, outra aula, no caderno mesmo. Sim. A senhora Você vai fazer uma observação no seu caderno, anota num pedaço de papel aí, você vai colocar o que você tem ali da carta. A senhora deixa o seu e-mail depois no chat? Vou colocar, deixa. A Rosiane... Professor, até quando tem que mandar o e-mail? Edilaine também quis. Oi, Jaque. Eu também vou fazer também? Posso fazer também? Pode fazer também, Jaque. Professor, até quando que tem que entregar o e-mail? Vamos fazer assim. A carta, o que a gente pode fazer? Para que eu possa trazer na próxima aula, e vocês também avaliarem, para dar tempo suficiente disso,
Vamos colocar o seguinte, vamos colocar que essa carta vocês me entregariam até no sábado. No domingo eu me comprometo de organizar isso e devolver para vocês. E aí vocês têm até na quarta-feira para fazer. Dá para fazer isso, senão eu coloco para a próxima semana. Vocês que sabem. Eu acho que tranquilo, porque a gente teria que fazer mesmo a atividade da semana, né? Você não vai fazer a atividade da semana, Exatamente. Então a gente manda até domingo. Até sábado, até domingo de manhã, vamos dizer assim. Até domingo, meio-dia? Isso. Perfeito. Tá ótimo. Tá? Aí vocês colocam, mandam no meu e-mail, eu já estou colocando meu e-mail aí no chat, vocês mandam. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Tem mais 2 que queiram ou não? Professora, qualquer tema? Uma despedida, qualquer tema. Pode falar qualquer coisa. Despedida de amigo, despedida de filho, despedida de o que você quiser. Da faculdade, o que você quiser, você pode colocar. Só lembra assim, se você não quiser se expor, não coloque nome, né? Senão as pessoas vão saber quem é. Meu e-mail está aí no chat, tá? Quem mais? Quem eu marquei aqui, só para a gente confirmar, tá? Que teve algumas pessoas que colocaram no chat para mim. A Mônica vai fazer, a Daniele, a Priscila, a Edilaine, a Roseane e o Jaques. É isso mesmo? Se eu esqueci de alguém, vocês me avisam. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, tá? Não chegamos nas 8, então vamos fazer com 6. Essas 6 cartas, vocês fazem, encaminham para mim, eu vou pegar isso daí e mandar para vocês. Tá? Escrevam, não precisa, de repente, se preocupar como é que eu vou dizer assim, quer escrever a caneta, desde que seja a letra ali legível, e quiser escrever no caderno, tirar uma foto lá e mandar em arquivo para mim no e-mail, pode. Se quiser digitar no computador, digita. De repente você fala, eu estou num cantinho aqui no meu quarto, não estou com o computador ligado e nem no telefone. Eu vou escrever aqui num caderno, num papel. Escreve no papel, tira a foto e manda o arquivo para mim, tá? A única questão é que a pessoa vai receber também em arquivo, né? É só isso que a gente vai fazer, mas pode fazer dessa forma, tá bom? Combinado, pessoal? Seguimos assim para a próxima aula, e a próxima aula a gente traz essas cartas pedidas, e aí quem não participou vai fazer a avaliação que vai ficar lá aberta até domingo, no portal. A semana que vem, deixa eu ver se é a semana que vem que a gente já tem outra avaliação continuada. Não, a avaliação continuada é só na outra semana ainda, então tem tempo. Aí eu passo como é que vai ser a avaliação continuada. Tá bom, pessoal? Obrigada por vocês estarem aqui, obrigado pela participação de vocês. Que tenhamos aí um restinho de semana produtivo, com saúde, que fiquem bem e com Deus. E aí eu encerro a aula aqui. Fiquem com Deus e beijo em vocês, tá? Boa noite, Pro. Bom descanso e até a próxima aula. Obrigada. Até, se Deus quiser. Estou encerrando a aula, tá? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.